Galera. Que coisa, hein? Que quinta-feira. Flamengo perde competição que tinha como prioridade por teimosia do treinador e incompetência da diretoria. Felipe Luiz sempre disse: vou com minhas convicções até o final. Algumas vezes disse: temos o melhor elenco da América. Se eu não conseguir fazer esse time jogar, a culpa é minha. Por muitas vezes, ele deixou o Pedro no banco, renegou o único atacante que o Flamengo tinha para poder colocar o Plata como centroavante, o Bruno Henrique como centroavante. Jogadores que claramente não tem nem não tem nem cacuete de centroavante, de falso 9. E aí entra o lado da diretoria também, por não ter entregue ao treinador um atacante com as características que ele queria. E aí ele improvisava. Incompetência de todos os lados. E foi assim que o Flamengo se distanciou. E eu vou falar se distanciou para não dizer que está fora do Campeonato Brasileiro. Mas um time que faz o que o Flamengo tem feito, não há a menor possibilidade de competir num campeonato de pontos corridos com o Palmeiras, que é um time muito mais regular. Enfim, eu estou muito chateado porque o tratamento com o Plata é um jogador irresponsável, um jogador que por diversas vezes cometeu atos de indisciplina e passam a mão na cabeça. E com aquele que talvez tenha sido um dos melhores jogadores do Flamengo depois do Arrascaeta, na melhor fase do time, ele foi achincalhado pela diretoria e também pelo próprio treinador. Se não mudar as suas preferências, a chamada panela, o Flamengo não vai ganhar nada. Ainda dá tempo, Felipe Luiz. E nós vamos falar aqui, nesse vídeo, no qual eu peço a vocês que estão aí do outro lado, para dar relevância a esse vídeo, que nós vamos falar tudo para vocês, inclusive o que muitos não sabem, para que metam o dedo no like. É muito importante para que mais e mais pessoas acompanhem o nosso conteúdo. E está na hora do choque de realidade. Está na hora do Flamengo mudar. Senso de urgência. O Flamengo joga a maioria dos seus jogos como se estivesse jogando um campeonato carioca. E não entendeu ainda que cada jogo é uma final. Cada jogo é uma final, fica só no discurso. Que o Felipe Luiz diz que só pensa no próximo jogo. Mas parece que ele não combina isso com os seus jogadores, que entram para jogar uma partida comum. Deixem o like, por favor, para que tenhamos relevância, porque aqui ninguém vai passar pano para jogador nenhum, não. Vamos expor mesmo. Vamos expor e falar a verdade para o torcedor do Flamengo tão sofrido nesse momento, diante de tanto vexame que o Flamengo fez esse ano. Vamos começar agora, depois do seu like, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Galera, Flamengo, inclusive eu apoiei essa mudança de diretoria. Faço questão de dizer aqui, porque nessa hora ninguém aparece, né? Todo mundo, não, eu apoiei, só que me decepcionei. Me decepcionei porque o José Boto, ele pegou a chave do ninho. O Flamengo não tem profissionais capacitados, como já teve em outrora, com um Paulo Pelaipe, com profissionais que conhecem do futebol, com profissionais que saibam
lidar com gestão de crise. Entenda, gestão de crise é comum em qualquer corporação, em qualquer empresa. E o líder, ele tem que saber gerir crise. O Felipe Luiz, ele acabou de assumir um time profissional pela primeira vez, não tem experiência com isso. Ele é muito bom, pelo menos, né, parecia ser, em planos táticos, em partes ainda experimentais, estudioso, dedicado, mas como gestor de crise não sabe nada. Ele tem as suas preferências de forma muito clara. No início do ano, a diretoria anterior deixou 2 jogadores negociando com 2 jogadores a pedido do Felipe Luiz. E passou isso para a diretoria atual. 2 atacantes para substituir o Gabigol. Roger Guedes e Yuri Alberto. E a intenção da diretoria era ter pelo menos um dos 2. A diretoria perdeu a eleição, passou para o José Boto, assim como o Felipe Luiz também, o interesse desses 2 jogadores. José Boto entendeu e descobriu, não sei de que maneira, o possante Juninho, e entendeu que era muito melhor o Flamengo fazer um investimento num jogador de 26 anos que nunca se firmou em lugar nenhum, que não joga rigorosamente nada e que é uma contratação estranhíssima, que ninguém explica. Ninguém explica. O Juninho, ele não foi relacionado pelo Flamengo durante 3 meses, nem relacionado. No jogo contra o São Paulo, por exemplo, no dia de ontem, o Flamengo não tinha Pedro, não tinha Bruno Henrique, que joga ali de forma improvisada, o Plata foi expulso, ou seja, também não tinha o Plata. O Juninho seria a 4ª opção, né? 4ª opção, jogador contratado para substituir o Gabigol, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Não, ele não era a 4ª opção, não. A 4ª opção era mais um improviso. Era o Wallace Ian. Como é que pode um negócio desse? É incompetência da diretoria ou não é? Será que eu estou ficando maluco? Só que muitos influenciadores não podem falar. Porque se falar, vão sofrer retaliação lá dentro. Só que eu não tenho medo. Eu falo o que eu penso. São incompetentes. Foram incompetentes na montagem do elenco por questões políticas. O Flamengo mandou embora o Alcaraz de graça. Por 6 meses de graça. Depois veio a venda definitiva. Mas por 6 meses, o Flamengo abriu mão de ter um armador. Que se de repente tivesse, chegaria na Libertadores, na primeira fase, teria uma campanha mais tranquila. Jogador que pudesse revezar ali com a Arrascaeta ou com outros jogadores de meio campo. Mas não, a política falou mais alto. O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno quando claramente, né, sabíamos que era um zagueiro de nível de seleção brasileira. Eu não estou aqui para discutir se o Fabrício Bruno é bom ou ruim. Eu estou aqui para discutir a incompetência de uma diretoria que vende um jogador por 7 milhões de euros, sendo que esse mesmo jogador, há 6 meses atrás, recebeu uma proposta de 14, o dobro do valor. É incompetência ou não é? Essa mesma diretoria mandou embora todos os meninos da base. Matheus Gonçalves, Lohan, todos que o Flamengo tinha como uma joia, sumiram do mapa. Sumiram do mapa. Só que Plata, Juninho, Michael, esses vão ficando.
E parece que o torcedor do Flamengo tem memória curta. Será que não seria melhor o Matheus Gonçalves, que está jogando bem, inclusive, do que o Plata? Fazendo um monte de bobagem. Irresponsável. Um jogador profissional, mesmo na folga, não pode estar 3 horas da manhã na rua, na noitada. Isso não condiz com o futebol moderno. Não me venham falar que o Romário e o Adriano faziam isso, porque o futebol mudou. O futebol é muito físico. Você, quando está dormindo de madrugada, não está comprometido, você perde nível de concentração. E futebol, meu amigo, a margem de erro, ela é mínima. E aí chega atrasado nos lances, como foi ontem, não consegue. E por que ele chegou atrasado? Porque não conseguiu dominar a bola, porque não sabe jogar de costas, porque o Felipe Luiz coloca ele fora de posição. E não domina uma. Toda a bola que chega para ele, ele não consegue dominar de costas. Aí tenta de costa, toda atabalhoado, faz uma falta daquela e é expulso. O Flamengo empatou. Olha quantos pontos o Flamengo deixou pelo caminho. 17 pontos contra times da parte de baixo da tabela. São Paulo, que até outro dia estava brigando, inclusive com risco de cair, empatou em 2-2. Perdeu para o Fortaleza, que já estava rebaixado. Todo mundo colocava o Fortaleza como rebaixado. Perdeu por 1-0. Perdeu para o Bahia por 1-0. Empatou com o Vasco em 1-1. Empatou com o Grêmio em 1-1. Perdeu para o Santos, que está na zona de rebaixamento, por 1-0. Empatou com o Ceará em 1-1. Só aí são 17 pontos. Quando teve a chance de ganhar do Cruzeiro no Maracanã, num confronto direto, foi incompetente também e não conseguiu vencer. Foram 3 jogos seguidos dentro do Maracanã que não ganhou. Nem do Botafogo, na pior fase do Botafogo, dentro do Maracanã, o Flamengo ganhou, empatou. Ganhou no Engenhão, mas no Maracanã não ganhou. O Flamengo perdeu a possibilidade de ser campeão brasileiro. E, lembrem-se, hein? A diretoria colocou como prioridade o Campeonato Brasileiro. A Libertadores, por muitas vezes, o Flamengo botou time misto, time reserva. Quase foi eliminado pelo Deportivo Táchira. Se não fosse o goleiro Rossi, o Flamengo já estava eliminado da Libertadores há muito tempo. E teríamos um ano trágico. O Flamengo hoje tem as suas chances mínimas no Campeonato Brasileiro que a diretoria colocou como prioridade. Por uma falta de gestão no seu departamento de futebol. Por ter um diretor de futebol extremamente incompetente, que além de contratar mal, expõe os jogadores para a imprensa, como ele fez com o Pedro, desanimando o jogador. Tem o Felipe Luiz, que tem os seus queridinhos, que vê no Plata o Maradona ou o Pelé, ou acha que o Plata é o novo Zico, que ele fala do Plata de uma maneira diferente do que ele falou do Pedro. O Plata é expulso 3 jogos seguidos praticamente, e ele passa pano na coletiva. É injustificável o Felipe Luiz passar pano pro Plata da maneira como ele fez ontem. Ah, ele foi expulso sem querer. Sem querer, cara. Sem querer. Alguém é expulso por querer? Você já viu alguém ser expulso por querer? Ele foi expulso porque ele é atabalhoado, ele é um jogador cheio de perna, não consegue minimamente dominar uma bola, ele é ruim.
Ele é ruim. Ele é um pouquinho melhor na posição dele, jogando aberto pelo lado direito. Mas o Felipe Luiz descobriu que o Plata tem que ser centroavante. E não é porque o Pedro está machucado, não. Torcedor não tem memória curta, mas eu vou relembrar. Com o Pedro em condições, o tempo inteiro, quase que o ano inteiro, o Pedro era reserva do Plata ou do Bruno Henrique. Felipe Luiz, se quiser ganhar a Libertadores, já que o brasileiro foi embora, que você possa rever os seus conceitos, deixar os amiguinhos de lado, deixar as preferências de lado, aproveitar esses 7 jogos, 6 jogos, sei lá, de Campeonato Brasileiro, para poder tentar alternativas para esse ataque do Flamengo, que é inimigo do gol, que não sabe fazer gols. Para encontrar esse camisa 9, que seja na base, que seja em qualquer lugar. Porque o Pedro, a gente informou em primeira mão para vocês que ele estaria, né, em campo a partir de quarta-feira treinando, mas a gente não sabe em que condições ele vai estar na final da Libertadores. E tem que ter alternativas. O cara vai estar parado muito tempo, talvez não aguente 90 minutos, você tem que ter alternativas para colocar no lugar dele, caso ele não aguente jogar o tempo inteiro. É lamentável o Flamengo de 2025, é uma palhaçada. Um departamento de futebol que venderam que seria um departamento profissional, ele é muito mais amador do que os dos anos anteriores. Parabéns à diretoria do Flamengo por proporcionar tanto vexame nesse ano de 2025.